Olá, aqui é o Thiago Pereira novamente, criador do portal Advocacia na Prática e do curso Carreira Trabalhista de acordo com a reforma. Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo e durante esse evento eu vou te mostrar uma nova advocacia trabalhista após 1 ano e meio da reforma, lucrando mais e melhor. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar que você também pode receber de 3 a 5 mil reais de acordos com poucos meses na advocacia trabalhista, mesmo sem uma pós-graduação. Eu quero te mostrar o passo a passo para você chegar nessa meta. Se você ainda não escolheu uma área de atuação e vive atuando como clínico geral, esse evento é a chance de você aprender como implementar a advocacia trabalhista no seu escritório através do meu método de acordo com a reforma, que tem dado resultado para vários advogados que estavam sem rumo e perdidos na profissão. No vídeo anterior eu te mostrei que o caminho para o sucesso é a especialização. E se você escolheu a área trabalhista, existe um jeito mais fácil e mais eficiente de advogar que vai te trazer resultado financeiro em pouco tempo. Nada de esperar 5 anos para ter resultados. É possível você ter resultados agora. Mostrei ainda como você pode aumentar a lucratividade das suas ações com um simples pedido de multa convencional por dispensa nos 30 dias que antecede a database da convenção coletiva. Você viu ainda que é possível descobrir o grau de insalubridade do seu cliente mesmo antes da perícia e reduzir o risco da sucumbência. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo que você pare por aqui, volte na aula anterior que está no menu aqui em cima e assim você vai descobrir os benefícios de se especializar e como a área trabalhista pode bancar o seu escritório. Eu quero te lembrar também que essas aulas só ficarão disponíveis durante a semana de prática e no dia 13 de maio à meia-noite todas elas vão sair do ar, ficando somente a aula 4 disponível. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer os diversos comentários que recebemos de quem assistiu o primeiro vídeo. Foram vários elogios e agradecimentos, mas para mim o principal foi ver o interesse dessa comunidade de advogados em se qualificar e não ficar para trás com a reforma trabalhista. Eu fiz o máximo possível para responder todos os comentários e foi muito gratificante saber que muitos estão no caminho certo rumo à satisfação profissional. E nessa aula eu vou te mostrar porque você também pode chegar nesses resultados, quais são as etapas para isso. Vamos remover crenças limitantes que impedem você de acreditar no seu potencial. Vou transformar mitos em vantagens e vou te mostrar que poucos advogados sabem. Eu quero que você compreenda que a reforma trabalhista tem separado o bom advogado, aquele que é especialista, do advogado aventureiro que não conhece a fundo o direito material e processual do trabalho aplicado na prática. O que já vem acontecendo com as decisões recentes, o mercado tem automaticamente jogando para fora quem não está preparado ou quem não é especialista e está prejudicando o seu cliente. Porque os clientes agora mudaram seu comportamento na busca de serviços jurídicos, dando preferência para quem já dá resultados e quem tem nome no mercado. Agora, se você ficar aí se lamentando porque está começando agora e não tem nenhum cliente, o tempo vai passar e você vai continuar no mesmo lugar. Então o momento de mudar é agora e eu vou te mostrar como durante esse evento. Como eu falei no vídeo 1, eu comecei atuando em conjunto com um amigo. Porém ele trabalhava num escritório e eu em um outro prédio. A nossa parceria foi mais ou menos assim. Ele montava uma filial do escritório e eu tinha que administrar e trazer clientes sozinho. De tudo que entrava, eu dava 50% para ele. Mas como eu atuava sozinho, eu não tinha a mínima noção de como fazer isso. Essa aqui é a foto do escritório de quando eu comecei. O sucesso dessa parceria começou pela escolha do local onde o escritório foi aberto. Era uma rua do maior bairro de periferia da minha cidade. E essa rua dava acesso ao distrito industrial. O dia todo era a gente indo e vindo trabalhar, passando na frente do meu escritório. Eu chegava a atender de 3 a 5 clientes por dia. Mas não foi só isso que fez o escritório bombar na área trabalhista. Eu fiz um trabalho muito forte com marketing de conteúdo no Jornal da Cidade e nas redes sociais. Essas fotos que você está vendo são fotos de artigos que eu publicava no jornal aqui da minha cidade. Me trouxe muitos clientes. Atualmente, a OAB veda qualquer tipo de marketing que não seja o de conteúdo. Fazer propaganda é proibido, então o melhor jeito de se divulgar é se comunicando com seus clientes através de conteúdo que interesse para eles. E tem que ser um conteúdo que vai mostrar que ele tem um problema. No meu caso, era o direito do trabalho, mas de uma forma mais simplificada e que o meu público entendesse a importância do advogado na relação de emprego. Você deve estar se perguntando, Thiago, como eu posso conseguir isso? A resposta está na sua frente, se você tem acesso a um vademécum ou algum livro de doutrina do direito do trabalho. Ou seja, sem conhecimento, a gente não consegue trazer clientes. E eu comecei cru como você, sem nenhum conhecimento prático, e a solução foi estudar dia a dia, colocando em prática tudo aquilo que eu aprendia nos livros. Parece simples e óbvio, mas é assim que os clientes vão chegar. Por isso você também pode ter esse sucesso de receber de 3 mil a 5 mil reais de acordos em poucos meses atuando na área trabalhista, mesmo após as modificações da reforma. Então vamos lá para o passo a passo. Primeiro de tudo, você tem que assumir um mindset de que você vai se especializar e tem que se especializar. Pode
continuar atendendo outros clientes, mas já seta a sua advocacia para o direito do trabalho e coloque um prazo nesse processo de pelo menos aí 1 ano. Feito isso, você vai escolher onde montar o seu escritório se você ainda não tem um. Escolha ruas que concentram a maior parte do comércio em um bairro de periferia. No meu caso, tinha uma lotérica e um mercado na frente do meu escritório e tinha muito movimento. Era por isso que sempre chegava a atender 3 a 5 pessoas por dia, porque eles saíam da fila da lotérica e batiam lá no escritório. Outro ponto legal para montar o seu escritório é em bairros próximos a empresas, como o distrito industrial ou comercial. Agora, se você já montou o seu ou ainda não tem condições de começar, não tem problema nenhum, comece a pensar agora em presença digital. O advogado que não está nas redes sociais não está visível para os seus clientes, porque eles mudaram o comportamento. Primeiro lugar que eles vão buscar advogado quando tem algum problema jurídico é na internet. E não tem como esperar o cliente bater na porta, então é hora de você ir atrás deles e você pode usar a internet para isso. Eu quero te dar a dica de alguns sites que você pode se cadastrar e vão te ajudar, como o meuadvogado.com, uma plataforma onde você cria seu perfil, responde dúvidas de pessoas que podem virar seus clientes. Outra plataforma legal é o Jus Brasil, porém essa eu recomendo você não ficar respondendo dúvidas lá. Assim que aparecer a mensagem das pessoas lá no site, já pega o telefone e liga para elas, marcando uma conversa, ou até mesmo pelo WhatsApp você pode agendar uma consulta. O Google AdWords é outra ferramenta que para mim é a mais assertiva e eu uso até hoje. Eu pago em torno de R$300 e recebo de 3 a 5 ligações por semana. Mas aqui você pode investir menos se você quiser. Não tem um valor fixo. A ferramenta do Google que você vai usar para isso chama Google AdWords Express e eu tenho uma palestra explicando como você faz isso passo a passo lá no meu YouTube. O link vai estar aqui embaixo. Outra ferramenta legal e está super na moda entre os advogados é o Instagram. Crie o seu perfil, mas coloque como uma conta comercial para você impulsionar as suas publicações. Você pode fazer um post como esse meu na tela, chamando a atenção de um determinado tipo de cliente, que no meu caso é um vigilante. Pode ser vídeo, se você quiser também, o que pode engajar mais o seu público-alvo. Porém, se você não é desinibido assim, pode ser uma imagem mesmo e com texto trazendo um conteúdo que vai chamar a atenção do seu cliente. Depois de pronta, você vai clicar em promover, que é esse botãozinho azul que está embaixo da imagem. Você vai selecionar para onde você quer que as pessoas vão quando elas entrarem na sua postagem. Eu sempre coloco para elas irem no meu site, porque lá tem todos os meus contatos. Após isso, você vai colocar o público que você pode deixar automático se você quiser. E depois você vai colocar o orçamento. E veja que você pode colocar de 5 até R$1.000 por dia, caso você queira economizar na postagem ou você queira que ela circule mais. Fazendo isso, você vai chamar a atenção do seu cliente para um problema que ele possa ter e com certeza ele vai te chamar no direct para tirar suas dúvidas. Eu não posso me alongar muito nesse vídeo para falar de marketing, porque tem muito conteúdo prático pela frente. Mas me segue lá no Insta que eu falo muito sobre marketing jurídico. Agora que você sabe como atrair clientes, é hora de saber como atendê-los. E mesmo sem conhecimento, isso é perfeitamente possível. Com a reforma trabalhista, temos que ser criteriosos na hora de elaborar a petição inicial. E tudo começa com um bom atendimento e uma boa entrevista. Mas fique tranquilo que mesmo você sem saber nada do direito do trabalho, você pode sim fazer uma boa entrevista. Eu lembro de várias situações que no início, quando eu não sabia responder a pergunta do cliente na hora de atendê-lo, eu falava para ele que ia procurar jurisprudência e o que os juízes estavam decidindo sobre o caso dele. E depois dava um retorno. Só que ele queria sair dali com uma solução e por conta disso eu acabava perdendo a oportunidade de fazer ele sair dali com um contrato assinado. Na Justiça do Trabalho temos diversas ações e temas muito recorrentes, como por exemplo vínculo de emprego, horas extras, verbas rescisórias, FGTS, acidente de trabalho, dano moral. E existem duas formas de você fazer uma boa entrevista, sendo a primeira você conhecer o básico do direito do trabalho, que vai te ajudar na hora de você fazer as perguntas e extrair os fatos do seu cliente. Isso você pode adquirir estudando através de sinopses, com pelo menos 1 hora por dia. Essa é a sinopse que você está vendo na tela que eu uso aqui no escritório. A segunda forma, e mais fácil, é ter um bom formulário de entrevista que aborda todos os temas que envolvem a relação de trabalho. E esse formulário você vai ter acesso ao final do nosso evento. Para você ter conhecimento suficiente para atender seus clientes, ofertar o seu serviço, eu recomendo que você faça um estudo direcionado nesses temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho. E eu preparei um guia de estudos dos pedidos mais discutidos numa reclamação trabalhista e também coloquei a sua fundamentação legal. E o link para você baixar esse guia está aqui do lado do vídeo, mas não baixa agora não, espera a aula terminar, depois você faz o download. Agora, se você não gosta de usar uma ficha de entrevista, você pode separar o atendimento em 5 partes como eu faço. A primeira fase eu faço perguntas sobre o contrato de trabalho, como admissão, demissão, salário, função, a forma de extinção da relação de emprego, enfim. A segunda fase eu direciono para perguntas sobre a jornada de trabalho, se o empregado fazia horas extras,
sextas, qual que era a jornada mensal e semanal, se ele ficava de sobreaviso, se ele tinha todos os intervalos, enfim. A terceira fase, eu pergunto sobre remuneração, qual que era o salário, se ele recebia alguma comissão, gorjeta, adicionais ou qualquer outra verba que integra o salário dele. Depois eu pergunto sobre as condições de trabalho, como local insalubre ou perigoso, se havia algum tipo de assédio, qual que era a atividade da empresa, dentre outras informações importantes sobre o local de trabalho. E por último, eu pergunto sobre situações específicas, como acidente de trabalho, doença ocupacional, cargos especiais como de gerente ou diretor, e assim vai. E assim você complementa a sua entrevista. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e já me rendeu várias outras ações com o mesmo cliente, é olhar o penúltimo vínculo de emprego da carteira de trabalho dele. Por exemplo, meu cliente me buscou porque saiu da empresa A, que foi o seu último vínculo. Aí na hora de ver a carteira de trabalho dele, eu verifiquei que ele trabalhava numa outra empresa como auxiliar de manutenção. Verifiquei também que estava dentro do prazo da prescrição bienal, que conta a partir do término do contrato, considerando a projeção do aviso prévio. Isso está lá na OJ 83 da SDI 1 do TST. Como ele estava dentro do prazo, eu perguntei, você não tem interesse de entrar com ação contra essa outra empresa também? Porque você não recebeu adicional de periculosidade e você tem esse direito. E ele não pensou duas vezes, saiu de lá com 2 contratos assinados. E aqui você pode matar 2 coelhos com uma cajadada só, pegando 2 ações só porque você olhou a carteira do seu cliente com atenção. Bom, após o atendimento, tendo todas as informações na mão, agora eu quero te mostrar como você pode escrever as suas petições iniciais de um jeito que o juiz vai gostar de ler. Além de você redigir a sua peça de forma estratégica. Só que esse tema eu vou deixar para a nossa aula 3, que vai ao ar logo no sábado pela manhã. Abrindo parênteses, nessa aula 3 eu vou te ensinar como redigir uma das principais petições que temos na Justiça do Trabalho, que são as iniciais que envolvem acidente de trabalho com repercussão material e moral no patrimônio do empregado. Enquanto isso, eu vou te mostrar como eu faço as minhas petições aqui no escritório. Eu pego todas as informações e faço um resumo dos pedidos que eu vou fazer na petição inicial. Coloco um a um e começo a pesquisar nessa ordem. Primeiro a jurisprudência, depois a legislação e por último o entendimento dos tribunais superiores sobre cada tema. Por que eu faço nessa ordem? Porque facilita na hora de argumentar a fundamentação jurídica de cada pedido. Eu pesquiso a jurisprudência em primeiro lugar, porque lá eu vou encontrar quase toda a fundamentação jurídica do caso do meu cliente quando for algo muito complexo. Por exemplo, eu peguei um caso aqui no escritório recentemente de uma gerente comercial que recrutava vendedoras para uma empresa de cosméticos. Além dela ter o cargo de gerente, ela realizava trabalho externo adotado na sua carteira de trabalho. A empresa faz isso para evitar de pagar horas extras, porque para esse tipo de empregado, nos termos do artigo 62 da CLT, se ele trabalha de forma externa, incompatível com o controle de jornada, ou que tenha cargo de gerência, ele não vai ter direito às horas extras. Ocorre que muitas empresas fazem isso colocando na carteira de trabalho do empregado que ele é gerente, mas é só de fachada. No caso da minha cliente, ela não tinha poder diretivo nenhum, ela não podia substituir o empregador em certas situações e não possuía poder nenhum sobre a sua forma de trabalho, sendo um mero empregado subordinado. Ela tinha um cargo de gerência, mas ela não podia mandar embora e nem admitir empregados. Ela não tinha qualquer poder sobre a empresa. Além disso, ela tinha jornada externa, mas era constantemente supervisionada por sua superior, que por meio de WhatsApp fazia o controle indireto de jornada. Antes de entrar com a ação, eu fui pesquisar a jurisprudência e vi que nesses casos é possível pedir o pagamento das horas extras, como nessa jurisprudência que você está vendo aqui na tela. Facilitou muito na hora de elaborar a inicial e fundamentar o pedido de horas extras nessa jurisprudência. Você está vendo que agora, após a reforma, o advogado tem que ser mais estrategista, e a forma que eu encontrei de já prever o que a empresa vai trazer na defesa é pesquisando a jurisprudência para ver se é possível aquela tese jurídica e se já teve casos que foram procedentes. Isso eu me resguardo de qualquer incerteza ou de qualquer surpresa durante a instrução processual, e eu reforço o meu argumento comprovando para o juiz que há sim a possibilidade daquele pedido ser deferido. Quer um outro exemplo de como a jurisprudência pode ajudar na hora de você montar a sua inicial? Eu tenho outro caso aqui no escritório de um acidente de trabalho em que houve redução da capacidade laboral e readaptação após a alta do INSS. Só que antes do acidente, o meu cliente ele recebia a comissão e adicional de periculosidade. E ele deixou de receber essas verbas porque após da alta do INSS, ele voltou e teve que ser readaptado porque ficou com sequelas. Antes ele era motoboy, cobrador, e depois passou a trabalhar no setor administrativo. Sabendo que a reparação deve ser na extensão do dano nos termos lá do artigo 944 do Código Civil,
eu fui procurar na jurisprudência se essas vantagens se enquadravam em lucros cessantes. Isso porque ele deixou de receber por conta do acidente de trabalho. E quando o empregado recebe habitualmente uma determinada verba, essa verba incorpora o seu contrato de trabalho e incorpora também o patrimônio financeiro do empregado, não podendo o empregador retirar de forma unilateral, salvo nos casos que forem beneficiar o empregado. Isso está lá no artigo 468 da CLT. Então eu achei essa jurisprudência aqui, em que os benefícios recebidos antes do acidente não podem ser suprimidos por readaptação se ocorrer um acidente de trabalho por culpa da empresa, ou até mesmo se a responsabilidade dela for objetiva. No caso do meu cliente, foram 4 anos sem receber esses benefícios após a readaptação. Além da indenização por dano material pela redução da capacidade de trabalho, deverá ser pago de forma em pensionamento, Eu também fiz o pedido de lucros cessantes dessas verbas que ele deixou de receber durante o contrato de trabalho em decorrência do acidente de trabalho, porque a empresa tem responsabilidade. Você viu como é possível você fazer suas iniciais mesmo sem conhecer a fundo a matéria? Basta você pesquisar nessa ordem, primeiro a jurisprudência, depois a legislação e depois entendimentos sumulados do TST, do STJ e STF em matéria trabalhista. E comece a fazer isso para cada um dos pedidos quando forem complexos e que vai demandar um estudo mais aprofundado da matéria. Isso vai ajudar a reduzir o risco da sucumbência. E é assim que devemos atuar agora após a reforma. E o resultado é aumentar cada vez mais o ganho das nossas ações. Bom, até agora você aprendeu como iniciar na advocacia trabalhista montando o seu escritório, indo atrás dos clientes e atendê-los, além de como começar a pesquisa para fazer suas iniciais. E agora vamos para a parte mais prática da aula, que é a condução do processo. Só para te lembrar, na aula 3 eu vou te ensinar o passo a passo da petição inicial de acidente de trabalho e doença ocupacional. Só que na aula 5, que vai ao ar só na quinta-feira da semana que vem, eu vou te mostrar o passo a passo das audiências UNA, instrução e julgamento, e você não pode perder. Distribuída a ação, o juiz vai designar a audiência, que é o momento mais importante e crucial do processo. Advogado que não sabe fazer audiência trabalhista pode desistir da profissão, porque suas ações não vão render muita coisa e você vai prejudicar os seus clientes. No processo do trabalho, a maioria dos pedidos demandam prova oral. E se você não sabe como produzir em audiência, você vai prejudicar o seu cliente e se queimar no mercado. Porque uma vez que você perdeu a ação de um cliente, ele pode fazer sua fama de forma negativa para outros sindicados. Eu sei que tem muitos advogados que fazem qualquer acordo para fugir da instrução processual porque não sabem como produzir a prova oral. Isso é terrível e dá uma sensação de impotência. Mas vamos lá, que eu vou te mostrar como é possível, através do meu método Carreira Trabalhista, você fazer uma audiência de qualidade, provar os fatos e se manifestar a qualquer momento que você tiver problemas durante a instrução. Antes de você ir para sua audiência, pega um papel e uma caneta ou abra o Word mesmo e faça uma lista dos pedidos que envolvem os processos. Ao lado de cada pedido, coloque qual vai ser o objeto da prova oral na audiência e qual será aprovado por meio de documentos que já estão nos autos. Aqui você já vai saber e vai separar o que você tem que provar na sua audiência. Óbvio que você não vai fazer prova oral sobre pedidos que somente a prova documental é suficiente para provar, como por exemplo, recibo de pagamentos. Se a empresa alega que pagou, mas não apresentou os comprovantes, ela vai ser condenada, simples assim. E a prova testemunhal geralmente não serve para isso. Agora, coloque na frente dos pedidos de quem que é o ônus da prova, sob a ótica do artigo 818 da CLT, sendo do reclamante para fatos constitutivos do seu direito e da reclamada quando ela apresenta um fato modificativo, extintivo, impeditivo do direito do reclamante. Quer um exemplo de como funciona isso na prática? Se o empregado alega que trabalhou numa empresa como empregado, ele tem o dever de provar isso. Caso a empresa negue que ele tenha trabalhado lá de qualquer forma, vamos supor que a empresa fala, nunca vi esse cara na minha empresa. Agora, se a reclamada confirma que o empregado trabalhou lá, mas como autônomo, eventual, temporário, ela chama para si o ônus da prova, de que o reclamante era prestador de serviços ou alguma dessas formas de relação de trabalho. Essa de separar de quem é o ônus da prova serve para você também não ficar fazendo perguntas de fatos que é dever da empresa provar, coisa que eu já vi acontecendo em várias audiências, e o advogado se prejudicando porque ele está ajudando a outra parte. Por fim, você vai colocar nessa folha as testemunhas que você tem para esses fatos que tem que provar na audiência e já preparar as perguntas que você vai fazer para elas. A técnica de elaboração de perguntas é um pouco complexa, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui para você entender como você vai ter que fazer nos seus processos. Tudo começa com uma boa dose de conhecimento no que você está pedindo. Por exemplo, se eu estou pedindo uma reversão de justa causa, eu tenho que saber quais são os requisitos de validade e provar para o juiz que a empresa não cumpriu algum deles, mesmo que nesse caso o ônus da prova seja da reclamada. Mas se ela apresenta a prova documental ou oral, você vai ter que fazer a contraprova, e é aqui que vem as suas perguntas. A justa causa tem como requisitos de validade a imediatidade, que é quando a empresa dispensa o empregado na hora que ele comete a falta grave ou quando ela tem ciência dela.
A proporcionalidade também é um requisito, quando a falta grave é suficiente para romper a confiança entre as partes, sendo a dispensa justificada a punição cabível. Outro requisito é que a empresa não pode incorrer em perdão tácito, que é quando demora muito para aplicar a penalidade no empregado. E também não pode aplicar duas faltas sobre o mesmo fato gerador. Também é levado em consideração o histórico disciplinar do empregado, que pode ajudar na hora de reverter a justa causa. Sabendo disso, você já pode analisar o caso e elaborar suas perguntas. Por exemplo, um caso que eu tive aqui do escritório de um empregado que trabalhava de vigilante, que faltou alguns dias seguidos sem atestado e foi mandado embora por justa causa. Primeiro, a empresa aplicou uma suspensão quando ele retornou das faltas. Daí, uns 15 dias depois da suspensão, a empresa dispensou ele por justa causa, pelo mesmo fato. Então, a minha tese na inicial era a ocorrência do bis in idem, atacando o aspecto formal da justa causa. Depois, a desproporcionalidade da justa causa, considerando o histórico disciplinar do empregado. E também a falta de imediatidade, caso alguma dessas primeiras teses fossem superadas. Então, as minhas perguntas em audiência foram com base nessas informações. E olha o que eu perguntei para as testemunhas. Quando que a empresa aplicou a suspensão no empregado? Por que aqui esperaram para aplicar a justa causa somente após 15 dias da falta grave? A empresa poderia continuar trabalhando com ele no posto mesmo após as faltas justificadas? Não haveria nenhum problema nisso? Antes dessas faltas, o reclamante faltou alguma vez? O reclamante já sofreu algum tipo de penalidade? Você percebe que pelas minhas perguntas, as respostas iriam comprovar que a empresa não observou os requisitos da justa causa e que pela ocorrência do bis in idem, duas penalidades para a mesma falta, pela falta de proporcionalidade e de imediatidade, a justa causa era nula. E na sentença não deu outra. O juiz anulou a justa causa e mandou a empresa pagar as verbas como se a dispensa fosse motivada. Você entendeu como elabora as perguntas com base no direito envolvido no caso do seu cliente? Por isso é importante você conhecer o direito material do trabalho. Uma coisa, tem que ficar esperto porque os juízes não aceitam perguntas diretas demais. Aquelas que parecem que foram combinadas as respostas com as testemunhas. O que os juízes costumam fazer? Ou eles indeferem de imediato, ou refazem as perguntas de uma outra forma, para obter a resposta que eles querem para fundamentar na sentença. Você não sabia que tem juízes que julgam as ações antes mesmo da instrução e começam a conduzir a audiência com base no entendimento deles? Antes mesmo de você poder provar os fatos. Por isso que tem juízes que indeferem as perguntas importantes para não conflitar com o entendimento que ele já teve só lendo a inicial e a defesa. Isso está correto? É lógico que não, e você vai enfrentar isso dia a dia, ainda mais agora após a reforma. Por isso que você tem que ser frio e técnico nessas horas, fazendo constar na ata os seus protestos e reiterar eles nas ações finais para uma eventual alegação de nulidade em recurso ordinário. Recentemente, fazendo uma audiência pela reclamada, eu tive uma testemunha-chave indeferida pelo juiz porque ele achou desnecessária. Na hora de fazer o recurso ordinário, eu arguí uma preliminar pedindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Semana passada, eu até postei no meu Instagram que eu ia fazer a sustentação oral desse recurso. Eu fiz a preliminar, mas também discuti o mérito. Na hora de fazer a sustentação, o desembargador olhou para mim e falou: doutor, nem vai ser necessário. Nós acolhemos a preliminar e vamos vamos retornar os autos ao cartório de origem para que seja refeita a audiência para a oitiva dessa testemunha. Veja como é importante você estar atento ao que está acontecendo na audiência e fazer constar os seus protestos na ata. Eu uso um filtro para sacar quando o juiz já pré-julgou a ação, que é no momento do acordo. Quando você vê que o juiz está pressionando para fechar o acordo na proposta da empresa ou até mesmo na proposta dele mesmo, é um indicativo de que ele já se convenceu das provas e das provas que constam nos autos e ele quer poupar a parte de um pedido improcedente. Nesses casos, o que você pode fazer? Se você não conta com uma testemunha boa ou não tem outras provas para produzir, aceite o acordo, mas tentando fazer um valor mais vantajoso. Por exemplo, se o juiz oferece 5 mil e a empresa oferece 3 mil, tenta fechar no 7 até ver a última proposta da empresa. Você pode ganhar um pouco a mais do que o seu cliente estava esperando. Agora, se o juiz ficar pressionando demais para você fazer um acordo, você fala para o juiz: excelência, eu tenho a prova, a testemunha está lá fora e eu quero ir para a instrução processual. Agora, um dos erros mais comuns que eu vejo os advogados cometerem nas audiências também é ficar nervoso quando o juiz começa a indeferir uma ou duas perguntas. E o motivo é simples: ou é porque a sua pergunta foi direta demais, que pareceu que foi combinado com a testemunha, ou porque a sua pergunta não tem nada a ver com a linha de defesa. Se a sua pergunta foi indeferida por algum desses motivos, você pode pedir para constar o seu protesto na ata, mas não tem necessidade de fundamentar. Porém, há casos em que o juiz pergunta para a parte por que ela quer fazer aquela pergunta. E aí você vai ter que entregar toda a estratégia processual na frente da parte. Quando isso acontece comigo, eu refaço a pergunta de uma outra forma.
Então já no relatório de audiências eu deixo as minhas perguntas prontas e sempre tem duas perguntas para provar o mesmo fato, porém elas serão feitas de forma diferente a depender do que o juiz vai pedir para eu explicar por que eu quero fazer aquela pergunta. Outra dica legal na hora que a parte ou a testemunha está dando o seu depoimento é anotar as respostas, porque dali você pode pegar alguma contradição. Eu fiz uma audiência em favor de uma empregada grávida que sofria assédio moral no ambiente de trabalho e a empresa levou um gerente regional para ser testemunha e provar que ele supervisionava todas as filiais da reclamada, que eram 15 lojas. Eu fiz a primeira pergunta para ele, querendo saber quantas filiais ele visitava por dia. E a resposta foi que ele ficava o dia todo nas filiais, sendo que ele visitava uma filial por dia. Depois eu perguntei se ele passava toda semana na reclamada e ele informou que sim. Com essa resposta, eu perguntei se ele visitava todas as filiais durante a semana, mesmo ficando uma por dia. E a resposta foi que sim, que ele conseguia visitar todas as filiais durante uma semana. Aí o juiz ficou assustado e me interrompeu e perguntou assim para a testemunha: mas como você conseguia visitar 15 filiais por semana se você ficava em uma por dia e nós só temos 7 dias da semana? Ainda mais você trabalhando somente 5 dias da semana. Como você conseguia isso? A testemunha assustou e se enrolou toda. E o juiz advertiu para ela que se pegasse ela mentindo naquele depoimento, ia mandar prendê-la. Aí a testemunha refez todo o seu depoimento e que por si só já trouxe descrédito para a defesa da empresa. E o resultado não foi outro, foi a procedência do pedido de indenização por danos morais. Veja que, atento às respostas, você pode fazer perguntas que vão fazer a outra parte confessar ou cair em contradição. E é muito simples, basta você conhecer os fatos, anotar as respostas das testemunhas e das partes e fazer outras perguntas em cima dessas respostas. E agora eu quero te dar outra dica sobre testemunha. E não deixa para pensar nelas quando a audiência estiver perto, porque pode pôr tudo a perder na sua ação. Já no atendimento ao cliente, pergunte a ele com quantas e quais testemunhas você pode contar. Tente delimitar qual testemunha vai provar determinado fato, inclusive o lapso temporal de trabalho com o reclamante. Dificilmente o juiz ouve testemunha que não trabalhou com o empregado, porque o mais importante na testemunha é ela ter visto e vivido os fatos. Se a sua testemunha prova somente alguns meses de contrato de trabalho com o reclamante, você vai precisar de outras testemunhas para provar um período contratual maior, que você pede naquela verba. Outra dica é tentar ouvir testemunhas para fatos diversos, porque os juízes não ouvem mais de uma testemunha para provar o mesmo fato. Isso é muito difícil de acontecer por conta do número elevado de audiências. O juiz quer celeridade no ato. Então, já no atendimento, entregue para o seu cliente uma carta convite das testemunhas, para que ela assine se comprometendo a comparecer na audiência, e caso ela não compareça, você consegue pedir a redesignação, se for uma audiência no rito sumaríssimo, e porque no rito sumaríssimo o juiz só vai fazer isso se você comprova que intimou a testemunha. Lembrando que você não precisa rolar testemunhas no processo do trabalho, como é no processo comum, salvo se o juiz despachar nesse sentido. Aí você tem que cumprir o arrolamento sob pena de preclusão da oitiva das testemunhas. Isso é um fruto de uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista, então é bom você ficar ligado. Vamos supor que você tem processos em andamento e não fez a carta convite para suas testemunhas. E aí você descobre ali na sala de espera que elas não vão poder comparecer na audiência. Você pode ou tentar arrumar uma testemunha ou usar o WhatsApp para convidá-las enquanto você está esperando a sua audiência. Então você vai pegar o WhatsApp e vai mandar uma mensagem para a testemunha da parte. E se ela responder, tem juízes que têm aceitado o convite por WhatsApp quando a resposta das testemunhas não conversa do aplicativo e acabam designando uma nova audiência e determinando que o advogado entregue a certidão de intimação para ela comparecer sob pena de ser conduzida coercitivamente. A dica é muito simples, mas pode salvar o seu processo e a pele do seu cliente. Eu te garanto que uma boa parte do que eu disse aqui sobre a prática a gente não vê nos livros ou em alguns cursinhos por aí. Mas tudo isso é possível até mesmo para o advogado que pegou ontem a sua carteira da ordem. Ainda com relação ao atendimento que vai repercutir na ação, deixe claro para o seu cliente algumas condições da prestação de serviços advocatícios, para que você não tenha problemas depois com essas alterações da reforma, quanto aos honorários periciais e sucumbenciais. Sabe aquela ficha do cliente que eu falei no começo da aula? Então, use ela nas suas entrevistas e ao final, peça para o seu cliente assinar se responsabilizando pelas informações prestadas naquela ficha. Se lá na frente o juiz aplica uma multa por litigância de má-fé porque mentiu nos autos ou incorreu em dano processual ou o pedido seja julgado improcedente,
você tem a assinatura do cliente confirmando que as informações que constam na petição inicial foram prestadas por ele no atendimento. Isso te resguarda de qualquer cobrança do cliente pelo prejuízo processual ou até mesmo de uma representação perante a OAB. Eu tive um caso de um cliente que me passou as datas de admissão e demissão para reconhecimento de um vínculo. Aí na hora da audiência, em depoimento pessoal, ele falou outras datas diferentes. O juiz reconheceu o vínculo com as datas que foram mencionadas na petição inicial e isso prejudicou ele na hora de fazer o requerimento de seguro-desemprego. Quando ele veio me cobrar, eu mostrei para ele a ficha de atendimento assinada por ele mesmo, em que as datas da petição inicial eram as mesmas que ele tinha colocado na ficha de entrevista. Outra dica que pode maximizar o rendimento das suas ações é o recebimento dos honorários advocatícios, que é diferente daqueles arbitrados em juízo. Agora, com o risco do cliente pagar ao perito e honorário de sucumbência, eu tenho explicado para eles que o valor dos meus honorários vão incidir sobre o valor bruto da condenação e não sobre o líquido, quando é descontado INSS, imposto de renda, honorários especiais ou sucumbenciais. Porque quem tem que pagar isso é o cliente. E se você desconta os seus honorários sobre o valor líquido, você também está pagando isso tudo para ele. Então, se o seu cliente tem um valor de crédito bruto de R$25 mil, na hora de liquidar tem um desconto de contribuição previdenciária, imposto de renda, honorários perito, o valor ficar em torno de R$17 mil, você vai cobrar os seus honorários sobre o valor bruto, ou seja, sobre os 25 mil, porque as verbas descontadas são devidas pelo reclamante e não pelo advogado. Você já vai pagar o seu imposto na hora de declarar isso para a Receita. Por fim, uma outra dica importante é sobre o risco da ausência do reclamante em audiência. O artigo 844 da CLT foi alterado prevendo em caso do reclamante não comparecesse na audiência, teria que pagar as custas processuais pelo arquivamento da ação, mesmo sendo beneficiário da JG. Enquanto a DIN da PGR não for julgada, temos que ter esse cuidado desde o atendimento ao cliente, informando para ele que caso ele não compareça na audiência, ou seja no inicial, ele vai poder ser condenado no pagamento de custas de 2% sobre o valor da causa. E para ele promover uma nova ação, ele vai ter que pagar essas custas antes. E aqui que vem o problema com clientes trabalhistas. Eles já não pagam para entrar com a ação, o que por um lado é bom e não falta clientes. Agora você imagina se ele vai pagar custas para entrar com uma nova ação, sendo que nem compareceu na audiência. Já dá para você ter uma ideia do grau de interesse do seu cliente no processo, a não ser que realmente tenha acontecido algum fato grave e justificável que poderá ser usado para comprovar para o juiz que qual que foi o motivo que ele fez ele não comparecer na audiência. Lembrando também que o juiz não pode arquivar de imediato a ação, condenando em custas. Ele tem que dar um prazo de 15 dias para o reclamante justificar a sua falta. E não basta só isso. Para a gente se resguardar dessas situações, temos que colocar uma cláusula no contrato e deixar claro para o cliente que em caso dele faltar na audiência e não justificar, arquivando a ação, você vai cobrar os seus honorários e mais os gastos que você teve com o processo até aquele momento. E se ele não pagar, você executa. Lembrando que a execução de contrato de honorários advocatícios contratuais é na Justiça Comum e não na Justiça do Trabalho. Isso é entendimento do TST. Assim você não perde tempo e nem dinheiro com clientes desinteressados. Com isso você vai forçar o cliente a comparecer na audiência por conta do risco dele pagar as custas e ter que pagar o advogado sem ter ganho nada no processo. E fique tranquilo que ao final do nosso evento você vai poder baixar o meu contrato de honorários que prevê todas essas cláusulas. Tudo isso foi para te mostrar que você também é capaz de ganhar dinheiro na advocacia trabalhista em apenas 3 meses aplicando essa forma de advogar que eu ensino nos meus treinamentos e que eu te mostrei até agora. Veja, eu quero que você entenda que tudo isso é possível para qualquer advogado, seja iniciante ou experiente. É um modo mais eficaz de advogar que não exige muito conhecimento técnico, e sim conhecimento prático que vai te trazer resultados melhores e mais rápido. Eu não quero que você menospreze a teoria, ela é muito importante, mas com essa forma de advogar você consegue ter resultado mais rápido porque é a aplicação da prática na condução dos processos que vai acelerar os seus resultados. Eu vejo colegas esperando 5 anos para começar a ter lucro só porque alguém disse que o sucesso viria nesse tempo. É você quem determina o tempo que você vai levar para ter resultados na advocacia e não os outros. Se você for do tipo que deixa a vida te levar, pode ser mesmo que leve todo esse tempo ou até mais. Agora, só o fato de você estar aqui assistindo esse evento me mostra que você é quem determina as circunstâncias da sua vida. Escolhendo ir atrás dos seus clientes, sair da sala do seu escritório e ir para a rua buscar parcerias, fazer network, faz com que o resultado chegue mais rápido para você. O que eu fiz para isso acontecer comigo? Eu vou pontuar 5 coisas simples que me ajudaram a chegar nesse nível e você também é capaz de fazer. Primeiro, para todo cliente que eu atendia, eu deixava mais de 2 cartões e pedia indicação para outros da mesma empresa que ele trabalhava. Segundo, eu entregava cartões para as testemunhas dos meus clientes, que depois viravam também meus clientes. Se você não faz isso ainda, você está perdendo dinheiro. Terceiro, eu passei a usar as redes sociais como fonte de conhecimento para clientes que não sabem dos seus problemas. Como eu mostrei no começo desse vídeo, uma publicação
direcionando para empregados que são vigilantes, que às vezes tem problemas que não sabem, e aí cabe você a mostrar para eles. Quarto, eu fiz uma lista de transmissão no WhatsApp de todos que me ligavam, e semanalmente eu enviava um áudio ou um texto simples falando de alguma novidade jurídica na área trabalhista. Chamava a atenção desse cliente e ele mandava uma resposta para mim. Quinto lugar, eu passei a dar resultados para os clientes na medida em que eu fui me especializando. Isso aumentou muito as indicações. Se você consultar o meu nome, lá no site do Escavador, você vai ver que eu tenho vários processos contra a mesma empresa. E não é só uma ou duas não, são várias. Porque eu dava resultado para o meu cliente e ele não hesitava de me indicar para outros colegas de trabalho. Foi isso que eu apliquei na minha advocacia após a reforma e é isso que eu venho ensinando dia a dia nos meus materiais e nos meus treinamentos. Há muito mais conteúdo prático que eu queria te passar aqui para superar esses desafios de início da carreira e também implementar uma área rentável no seu escritório. Mas como o nosso tempo é muito curto e ainda teremos a aula 3 que vai ao ar no sábado logo pela manhã. Porém, depois da primeira aula, algumas pessoas me mandaram mensagens me perguntando se eu possuía algum conteúdo mais aprofundado e prático para advogados que querem render mais nas iniciais, nas audiências, nos recursos, nas execuções. E o fato é que eu possuo um programa para direcionar a carreira do advogado para a área trabalhista, fazendo dessa área uma fonte de renda imediata e atuando sem medo, com conhecimento suficiente para qualquer situação do dia a dia da área trabalhista. O meu trabalho é pegar o advogado na mão e mostrar os caminhos para ele ter renda ativa com a área trabalhista em pouco tempo, ensinando uma nova forma de advogar após a reforma. E nesse treinamento eu trabalho 3 fundamentos no advogado, que é o conhecimento no direito material aplicado nas petições, a atuação em alta performance nas audiências e a aplicação prática das alterações da reforma construindo novas teses jurídicas. Em breve eu vou te falar mais sobre esse programa e como ele vem impactando a vida de centenas de advogados que atuam na área trabalhista. Eu tentei passar o máximo de dicas práticas da reforma até aqui, mas o nosso tempo é limitado e eu separei questões importantes para te ajudar a enxergar a área trabalhista de uma outra forma. Logicamente que tudo que eu te passei até aqui não vai resolver todos os seus problemas com a reforma, como a insegurança, o medo, a falta de prática, e por isso eu vou falar mais desse treinamento nos próximos vídeos. É um conhecimento que ajuda advogados que querem se especializar na área trabalhista e dominar a reforma ponto a ponto. Eu vou te apresentar uma oportunidade para você se tornar um especialista na área em apenas 3 meses e ter resultados que vão garantir o funcionamento do seu escritório. Mas por enquanto, eu queria que você aproveitasse o que eu te ensinei até agora e colocasse em prática hoje mesmo as dicas de atendimento, de contrato, de petição inicial, de audiência, que vai aumentar o rendimento das suas ações. No vídeo 3, que vai ser liberado no sábado logo pela manhã, eu vou ministrar uma aula nunca vista antes na internet. Eu vou te ensinar a redigir uma petição inicial do absoluto zero, desde o endereçamento até o valor da causa. Só que não vai ser qualquer tipo de petição inicial. Eu vou abrir o Word na tela da aula e vou redigir ponto a ponto da petição de acidente de trabalho e doença ocupacional, uma das ações mais rentáveis da Justiça do Trabalho. E eu vou explicar tópico por tópico da petição. Como construir a fundamentação jurídica, como você deve narrar os fatos, se você deve colar o laudo pericial, o laudo médico ou não na petição inicial, que vai chamar a atenção do juiz, e principalmente como liquidar a indenização por danos materiais, sendo os danos emergentes e lucros cessantes, usando a tabela da ASUCEP para calcular a redução da capacidade de trabalho do seu cliente sobre o salário dele. Agora, eu quero te pedir para você rolar essa página para cima e deixar os seus comentários aqui embaixo sobre o que você está achando desse evento. Se as dicas têm esclarecido as suas dúvidas sobre a reforma e também para você marcar outros advogados que poderiam se beneficiar de todo esse conteúdo. Eu quero te convidar também para você se inscrever nas minhas redes sociais, onde tem muito, mas muito conteúdo prático como esse que eu te mostrei nesse vídeo. Principalmente no meu Instagram, onde eu posto diariamente stories com dicas puramente práticas. Os links estão aqui embaixo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.